Eles só acontecem uma vez por mês e são realmente diferentes. Um pay-per-view do UFC é como um evento social, até porque se você recebesse amigos para comer uma pizza e tomar uma gelada para todo evento, você provavelmente estaria falido agora depois de encher a cara para compensar tantos eventos ruins que já rolaram por aí. De qualquer forma, você sabe que o UFC consegue encher um pay-per-view de excelentes atrações do começo ao fim, com a quantidade de lutadores que tem no plantel hoje, mas já houve vários exemplos de lutas que sem dúvida atraíram mais holofote que o próprio main event, seja pela qualidade do casamento da luta, a luta em si, ou simplesmente porque o resto do card não era lá essas coisas. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 10 lutas que chamaram mais atenção do que a luta principal do pay-per-view. Número 10, Ortiz vs Shamrock 2 sobre Silva vs Arlovski. É engraçado como uma boa rivalidade faz crescer o interesse dos fãs por uma luta, ainda mais depois de ver o quebra-pau verbal entre os técnicos Ken Shamrock e Tito Ortiz na terceira temporada do The Ultimate Fighter. Sério, meu corpo tava pronto pra ver aqueles dois caras saindo na mão de uma vez. Mas você sabe qual foi o main event naquela noite? Porque, tipo, uma disputa de cinturão de pesos pesados do UFC é algo grande, certo? Sinceramente, até que não foi tão ruim assim, mas o interesse dos fãs pelo desajeitado Tim Silva nunca foi lá essas coisas, e todo mundo sabia que o Pitbull Andrei Arlovski continuaria lutando por mais uns 15 anos. É claro que a gente não sabia disso de verdade, mas o main event do UFC 61 não era tão atraente assim, especialmente se comparado à rivalidade banhada e testosterona da terceira temporada do TUF, vendo os dois se xingando por 12 semanas seguidas na TV. O Trash Talk estava a ponto de ebulição e Tito fez um ótimo trabalho vendendo a luta, enquanto esperávamos ver Ken chutando mais algumas cadeiras. O evento em si quebrou recorde de vendas de pay-per-view, com Tito ganhando quase o dobro dos lutadores, não deixando dúvidas de quem era a verdadeira estrela daquela noite. Número 9, Diaz vs Edwards sobre Adesanya vs Vettori 2. Depois que Nate Diaz se tornou quase um ícone da cultura pop dentro do UFC, será quase impossível que qualquer luta ultrapasse o nível de expectativa que ele traz toda vez que pisa no octógono, mesmo que essa seja a luta principal do UFC 263, com uma das principais estrelas da atualidade, o campeão Israel Adesanya. Eu sei, é claro que as pessoas estavam ansiosas para ver o Izzy em ação depois de sua primeira derrota na MMA ao tentar desafiar o campeão dos meio pesados Jan Blachowicz, mas Vettori, embora um adversário interessante no quesito trash talk pré-luta, a gente já tinha visto Adesanya ganhar dele uma vez e ninguém esperava algo diferente por agora. Por outro lado, o Diaz estava voltando ao octógono mais uma vez e todas as entrevistas pré-luta sugeriam que Nate estava pronto para enfrentar o plantel inteiro do UFC várias vezes ao longo daquele ano. O inglês vem de uma impressionante sequência de 8 vitórias e estava bem posicionado no ranking. Logo, uma vitória de Diaz naquela noite poderia abrir várias possibilidades ao californiano no UFC. Mas o Nate é um sujeito diferente, né? Então nem tudo que reluz é ouro e a realidade poderia ser bem diferente que o discurso pré-luta sugeria. A luta não decepcionou, a menos que você fosse um dos fãs do Diaz frustrados por ver o cara provocar em vez de tentar o nocaute na sua única oportunidade de terminar a luta. Mesmo com a derrota dele, ficou claro que os fãs estavam mais ansiosos para ver o Diaz do que qualquer outro naquele card. Número 8, Couture vs Tony sobre Edgar vs Pain 2. Muitas estrelas do MMA se aventuraram no boxe recentemente com sucesso relativamente mediano, em palcos muito menores que o de Conor McGregor contra Floyd Mayweather, claro, mas isso levantou a questão, por que não ser justos e trazer alguns boxeadores para o MMA e ver como eles se sairiam e não só o contrário? Bem, para quem é novo aqui, isso já aconteceu no UFC 118, quando o boxeador James Toney entrou no octógono para enfrentar o nosso Capitão América Randy Couture. Toney, que chegou a ter um cartel de 44-0 no boxe, falou poucas e boas sobre o MMA, então muitos fãs queriam vê-lo engolindo um ground and pound na cara, cotoveladas, chutes e joelhadas. Essa luta foi o co-main event logo abaixo da revanche entre Frank Edgar e BJ Penn, uma luta muito grande apesar de Frank ainda não ser o ídolo que se tornou, e BJ estar um pouco abaixo depois da performance estranha na primeira luta. Mesmo assim, a disputa de cinturão era importante, tinha muita expectativa em cima dela, mas nada se comparasse à atenção da mídia sobre o duelo Toney vs Couture. Não se esqueça também que Randy, apesar de já estar na reta final da sua carreira, ainda era um ícone do MMA, tendo conquistado os cinturões do UFC em 5 oportunidades em 2 divisões diferentes. Colocar um lutador peso pesado de boxe contra um herói americano certamente daria uma audiência, já que uma parcela do público acreditava que as mãos pesadas de Toney poderiam surpreender e colocar Couture para dormir. Aquele circo foi o assunto da semana e os fãs de MMA riram por último, com Couture finalizando Toney no primeiro round. Número 7, Chuck vs Shogun sobre Anderson vs Thales. O reinado de Chuck Liddell no UFC pode ser comparado a poucos no mundo do MMA, incluindo de estrelas do esporte no Pride, e quis o destino que alguns desses nomes migrassem para o UFC no futuro. Eu já disse antes aqui que nunca existirá outro evento tão grandioso como o Pride, e ver os dois elencos se misturando nos brindou com alguns dos confrontos épicos entre superestrelas. Uma dessas super lutas aconteceu no UFC 97, o aguardado confronto entre Maurício Shogun, lenda do Pride, e o Homem de Gelo Chuck Liddell. Tudo bem, eu sei que o Chuck já estava no final de sua carreira, mas o Shogun ainda não tinha disputado o cinturão do UFC e
buscava fazer o seu nome diante do público norte-americano. Esse duelo de lendas aconteceu antes do desanimador main event Anderson Silva vs Thales Slade, e olha que Liddell vs Shogun aconteceu antes que Matt Wiman e Sam Stout. Pois é, vai entender. Essa luta demorou para acontecer e era a chance de Liddell calar os críticos, mas o Shogun despachou rápido no primeiro round. Número 6, CM Punk vs Gol sobre Miocic vs Overeem. Uma disputa de cinturão dos pesos pesados é sempre vendida como uma das mais, se não a mais emocionante possível do UFC, ainda mais quando você tem o veteraníssimo Alistair Overeem, dono de quase todos os cinturões possíveis menos do UFC, finalmente tendo sua chance contra o campeão Stipe Miocic, que fazia sua primeira defesa de título. Me diz quem não gostaria de ver esses porradeiros saindo na mão pelo título de melhor do mundo. O problema é que matar o estrela do WWE estava fazendo sua estreia no MMA naquela noite pelo UFC 203, então não foi surpresa para ninguém que a primeira aparição de CM Punk no octógono tenha roubado a cena naquela noite, possivelmente pelos motivos errados. CM Punk havia anunciado sua ida para o UFC em dezembro de 2014 e os fãs tiveram que esperar quase 2 anos para vê-lo finalmente em ação. Alguns fãs estavam interessados porque cresceram vendo o cara em ação no Pro Wrestling, enquanto outros queriam mesmo era ver o cara tomando um pau. Mickey Gall foi contratado através do programa Looking for a Fight quando venceu sua estreia profissional e lançou um desafio a CM Punk. Gall derrotou o jornalista Mike Jackson para ficar com um cartel de 2-0 no MMA, recebendo a chance de enfrentar CM Punk. A luta, como era de se imaginar, foi um desastre completo, com CM Punk perdendo em 2 minutos. Ainda assim, aquela luta foi o assunto da semana e pós-evento nas mídias sociais, mostrando que um quase quarentão semi-amador do WWE conseguiu vender muito, mas provavelmente deveria escolher outra carreira. Número 5, McGregor vs Poirier sobre DJ vs Cariasso. Muito antes deles se tornarem astros que liderariam pay-per-views milionários, esses dois pesos-penas se enfrentaram pela primeira vez no UFC 178, época em que a febre pelo Conor estava começando a embalar rumo ao infinito, e os fãs finalmente teriam o pedido aceito de vê-lo sendo testado contra adversários de ponta. O pré-luta foi quente, com os dois lutadores trocando declarações fortes a cada entrevista como numa batalha de rappers, com Conor prometendo quicar a cabeça do cara no chão e Dustin prometendo que o irlandês era uma farsa. O nível de provocação era tanto que ninguém parecia se importar com o main event daquele pay-per-view, que teria Demetrius Johnson buscando ampliar sua sequência de defesas de cinturão para 5 diante de Chris Cariasso, um desafiante que não inspirava confiança em ninguém. Estavam certos, já que DJ passou o carro. E aliás, para se ter uma ideia, o card ainda tinha Donald Cerrone vs Ed Álvares, Yoel Romero vs Tim Kennedy, Cat Zingano vs Amanda Nunes, Dominique Cruz retornando contra Mizugaki, Masvidal contra James Krause e ainda nomes como Wonderboy e Kevin Lee. Sim, tinha muita luta boa para roubar as atenções daquele main event, mas Conor foi de longe a grande estrela da noite, quicando a cabeça de Poirier no chão e rumando para sua primeira luta principal contra Danny Siver, antes de fazer todas as suas 9 lutas de main event de pay-per-view, totalizando 13 milhões de pacotes vendidos. Nada mal, hein? Número 4, Liddell vs Vanderlei sobre GSP vs Hughes. Quem é da velha guarda vai se lembrar do histórico GP do Pride de 2003, o fatídico torneio que teve até Dana White à beira do ringue para acompanhar o cara que ele jurava que venceria o torneio, o Homem de Gelo Chuck Liddell. Os fãs de MMA estavam empolgados para ver um representante do UFC indo até o Pride com a chance de vê-lo contra o então campeão Vanderlei Silva na grande final, mas o sonho não se concretizou, pois Liddell foi atropelado por ninguém menos que Rampage Jackson, deixando os fãs a ver navios. Mas quis o destino que aquela luta acontecesse 4 anos depois no UFC 79. Não era mais no ringue sim já no octógono, mas só de termos aquelas lendas frente a frente já seria bom demais. O duelo seria a coluta principal de um card que contava com Matt Hughes vs Josh St. Pierre na luta principal. O que explica o fato de GSP e Hughes estarem acima é que aquela luta valia um cinturão interino, mas ninguém estava tão empolgado para essa luta quanto pro duelo de lendas. GSP venceu a revanche de forma bastante convincente contra Hughes, nocauteando no ground and pound depois de um chute espetacular, e o cinturão interino estava em jogo pois GSP já tinha perdido para Matt Serra, mas porra, a gente tá falando de Liddell vs Vanderlei aqui. A luta foi inacreditável, tendo valido a pena esperar cada minuto para vê-la finalmente acontecer. Número 3, Diaz vs Lawler 2 sobre Volkanovski vs Ortega. Não me leve a mal, Volkanovski vs Ortega foi uma luta foda pra caralho, especialmente depois das farpas que os dois trocaram no TUF. O fato dessa divisão ser uma das melhores do UFC na atualidade só deixou tudo mais incrível, fazendo as expectativas ficarem lá em cima antes do UFC 266, mas a verdade é que era simplesmente impossível para os dois pesos-penas saírem da sombra do retorno de Nick Diaz ao octógono após mais de 6 anos afastado. I sense the Dragon Warrior is among us. Ainda mais porque colocaram o cara para enfrentar o sempre empolgante Robbie Lawler, ex-campeão do UFC que passou por quase todas as organizações de MMA nos últimos 20 anos. Para deixar o clima ainda mais quente, essa luta era uma revanche do duelo épico de 2004, onde o especialista em jiu-jitsu surpreendeu o mundo ao nocautear o experiente Lawler. A expectativa também estava lá em cima porque ninguém realmente sabia em que shape o Nick estaria, se ele estaria decrépito e acabado depois de quase 7 anos afetado, ou se voltaria melhor do que nunca. Nick mostrou lampejos de sua melhor forma na luta com
com sua conhecida precisão nos golpes e volume de jogo, mas infelizmente não tinha o que era necessário para segurar a esquiva e ímpeto de Lawler. A luta não terminou da maneira que muitos fãs queriam, mas ainda assim tivemos a chance de ver uma revanche lendária no octógono. Número 2, Lesnar vs Hunt sobre Nunes vs Tate. O UFC 100 foi um dos maiores eventos de todos os tempos e estava recheado de grandes lutas do começo ao fim, mas infelizmente não dá para dizer o mesmo do UFC 200. O UFC bem que tentou marcar a revanche entre Conor e Nate, mas ela foi cancelada depois que Conor se recusou a deixar a Islândia, onde treinava, para participar de uma coletiva de imprensa. John Jones vs Daniel Cormier também caiu, depois que o John caiu no antidoping. O UFC até que montou um card com bons nomes, mas os melhores ficaram de fora. Mas a volta de um grande nome deixou os fãs de lutas ansiosos de verdade, ou ao menos curiosos, para ver a volta de Brock Lesnar no MMA. Lesnar sempre vendeu muitos pay-per-views ao longo de sua carreira, seja como campeão ou não, e colocá-lo diante do nocauteador Mark Hunt era garantia de lutão, mas o UFC tem a tradição de colocar disputas de cinturão no topo dos pay-per-views, então Lesnar não poderia ficar ali. Com as várias lutas canceladas, coube a Amanda Nunes e Miesha Tate liderar o pay-per-view. Parece uma boa ideia agora, já que a Amanda se tornou a melhor de todos os tempos e Tate é uma veterana do esporte, mas elas estavam longe da popularidade de um cara como Brock Lesnar. O retorno de Lesnar certamente atraiu mais atenção naquela noite, já que muita gente ligou a TV só pra vê-lo em ação e não por causa das mulheres. Número 1, GSP vs BJ Penn sobre Franklin vs Lozor. Leva-se um tempo para construir uma categoria do zero, às vezes até anos, e são rivalidades e figuras populares que ajudam a consolidá-la. O mesmo poderia ser dito da divisão dos médios, que ainda tem gente em começo de carreira disputando o cinturão 2 anos após a sua criação, mas sua popularidade em geral não era nada perto de outras estrelas da companhia. Não foi diferente no UFC 58, onde o campeão dos médios Rich Franklin colocaria seu título em jogo contra David Lozor, um lutador que a maioria dos fãs provavelmente nem se lembram. É claro que a luta principal foi mais uma vez ofuscada pela magnitude de uma luta entre meio médio no início daquela noite, com literalmente duas das maiores estrelas em ascensão no esporte se enfrentando para ver quem seria o cara do UFC. BJ Penn e Georges St-Pierre dominaram desde o começo de suas carreiras no UFC com performances acima da média e buscavam um lugar ao sol e a chance de disputar o cinturão. A expectativa dos fãs era gigante, tipo quando Chong Li surgiu em O Grande Dragão Branco. A luta não decepcionou, com o GSP mostrando sua incrível capacidade de se adaptar a situações difíceis e levando a vitória por pontos. Ambos se tornaram campeões e superestrelas no futuro, construindo carreiras brilhantes no UFC. E aqui vai um salve para o Belion que escreveu essa lista. Você pode seguir o Belion no Twitter através do @Belion_Plays. E um salve também para o Tedious que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tedious no Twitter através do @TediousM. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.